Mensagem dia 25/4/1996. Os Santos. No aprofundamento dos santos mistérios dados pelo meu Pai, suas palavras são cheias de misericórdia. São chamadas verdadeiras pérolas. Nelas é que consiste todo o segmento enriquecido para a pureza da alma, seja do homem ou da mulher. Com as crianças já não se fala. Nelas são mostradas como é o reino de Deus. Por não existir entre as criancinhas ódio, vício, inveja e cobiça pelo prazer da carne. Só no olhar dos adultos é que leva a maioria para esse caminho. Vejam que o fundamento certo no sentido da vida, deixado por Javé, meu Pai, é totalmente diferente dos homens. Os que já passaram desta vida para outra é que estão juntos comigo. Todos passaram por uma vida mais sacrificada. Alguns chegaram a ser queimados vivos por causa do meu nome. Outros foram degolados, crucificados e alguns com doenças, sem que os médicos nada pudessem fazer. Bento, meu filho amado, não foi por acaso que os santos chegaram a ser canonizados. Por simples atos feitos na sua vida, o trabalho deles é que levou a ser estudado pelo clérigo da igreja. Depois de deixarem a terra, seus nomes são lembrados pelos fiéis seguidores das obras deixadas por eles. Muitos reconhecem pelo pecado que têm, e antes de vir a mim, pedem a estes santos que olhem pela sua fraqueza e pedem misericórdia do mal que está em sua volta. Muitas dessas pessoas são curadas pela intercessão deles que chega até mim. Nesta hora, eu concedo pela sua santidade que eu dei pelos trabalhos que me prestaram quando estavam na terra. Veja que o fundamento verdadeiro está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e não nas outras que não admitem santos nos seus templos. Esses fizeram seus fundamentos em terra sem a minha segurança. Se eu, Jesus, Filho do Altíssimo, dei aos meus apóstolos o direito de dar continuidade ao meu serviço, e com eles deixei a pedra fundamental, agora no fim dos tempos, vêm esses falsos pastores jogar pedra contra a Igreja Católica. Para quem não entendeu, quando eu disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi para esses, pois já sabia que viria para atrapalhar os meus mandamentos. Não há razão nenhuma entre eles para querer mudar o que deixei a Pedro. Se o caminho é um só e não dois, existe outro, mas esse é do meu inimigo. Ele é quem põe na cabeça desta gente que construa novos templos para derrotar a Igreja Católica. Esses sim serão chamados de hereges, perseguidores das minhas ovelhas. Eles próprios não sabem nem enxergar a trave que está nos seus olhos e querem tirá-las dos seus irmãos. Agora o mundo passou a ser dividido em muitas partes, cada um correndo em busca de se salvar, fazendo-me oferendas sujas, não pelo que me oferece, mas pelo julgamento que fazem contra a igreja de Pedro. Essas ofertas, nenhuma delas aceito. Todas são rejeitadas, a não ser que venham a se unir com João Paulo II. Aí sim, aceitarei as suas ofertas. Obrigado, meu filho. O que tu escreves, só santo tem esse privilégio. Fique com a minha paz. Jesus. Essa mensagem, então, de 1996, onde Jesus fala ao nosso amado profeta, os santos, né? Ele dá um parecer aqui sobre a vida dos santos. E nós que estamos nessa caminhada, nós que estamos nessa obra, a gente tem que ter esse discernimento. Temos que olhar com mais cautela aos acontecimentos que vêm surgindo ao longo dos anos. Quantas vezes, né, a gente falou aqui na rádio, o profeta mesmo, né, falou
que nós devemos ter muito cuidado com novas aparições, novos surgimentos de profetas, né? De videntes, de confidentes. Houve uns anos aí que parecia assim que teve um derrame, né? De tanto que aparecia, de todo lado surgia gente recebendo mensagens. E isso era para confundir a cabeça de muitas pessoas. Não que todos estavam errados, mas nós devemos ter esse discernimento. Por quê? Porque uma boa parte dessa caiu na virada do século, na virada do milênio ali, né? De 2000, muita gente dessa aí fracassou. Porque não tinham, como Jesus fala aqui, ó, não foram em terra fértil, não foram em terra firme. Era pela própria cabeça, era pela sua vaidade. Então, quem foi chamado por Deus, como Jesus está falando aqui, os santos, né, ele dá uma frase aqui, ó, Bento, meu filho amado, não foi por acaso que os santos chegaram a ser canonizados. Não foi por um acaso. Não foi só simplesmente, que santinho que ele é, né? Por simples atos feitos em suas vidas. O trabalho deles é que levou a serem estudados pelo clérigo da igreja, depois de deixarem a terra. Seus nomes são lembrados pelos fiéis seguidores das obras deixadas por eles. Então, segunda-feira, vai estar fazendo 3 anos que o nosso amado profeta partiu. Quantas pessoas começaram a observar de uma forma diferente depois que o profeta partiu? Até enquanto ele estava aqui, era um pensamento. Depois que ele morreu, começaram a pensar diferente. Uns pensando de uma forma contrária, né? Que então tudo que ele fez não era verdade, e saíram fora também. E outros não, outros valorizaram. Outros começaram a dar valor ao que ele fez. E é o que Jesus está falando aqui em 96, vejam bem. Não é por um simples ato que é feito. São anos e anos e anos de luta, trabalhando para Deus. Então, quando parte, as pessoas começam a reacender isso aí, né? A reviver. Poxa, mas aquela vez ele falou isso. Aconteceu. Tal trabalho foi feito assim. Aconteceu. Vinha chamando a atenção aqui. Está acontecendo. Então, começa a se dar o valor. Como Alex fez o comentário. A porta da igreja ainda vai ser aberta para ele, não para ele entrar como pessoa física, mas para o trabalho dele ser conhecido mais ainda mundialmente. Nós temos agora um pequeno exemplo aí com essa pandemia que está por causa desse coronavírus, né? E tem uma pergunta aqui, eu não sei se nós estamos capacitados para isso, mas vamos pensar de uma seguinte forma. Estão perguntando se o que está surgindo já é o Apocalipse, se é uma criação feita pela mão do homem, né? Ou se é a obra do inimigo tentando desvirtuar aquilo que já vem sendo plantado. Fica a critério de cada um. Mas no nosso, né, eu acredito que meu e dos meus irmãos, aqui a nossa família, a gente vê isso como um princípio, sim. Porque quando que na história da humanidade existiu de o poder público, o governo no caso, ter direito sobre a igreja e fechar a porta da igreja e determinar como deve ser feito o rito sacro da igreja, como deve ser distribuído o pão e o vinho? Quando que isso aconteceu? E agora está acontecendo. Não sei se está no Brasil inteiro, né? Não sei se isso é no mundo todo, mas aqui para nós em Santa Catarina foi estipulado isso. A Santa Hóstia ser dada em saquinhos plásticos. Olha como pode acontecer uma coisa dessa. Então é um princípio aí do Apocalipse, né? Isso é na nossa visão, não estou dizendo que é, para nossa visão isso é. Para mim, até para os meus irmãos isso não é, mas para mim é. Porque não pode, isso não podia existir. E o ser humano, o católico, né? Ele está cedendo. Como nós aqui também estamos cedendo, porque do contrário a gente vai sofrer represália, vai ser preso se for o caso. Então, mas eu vou, em nome de Jesus, eu vou ser preso. Mas nós temos que ter cautela. Dá para a gente fazer de uma outra forma, né? Como a gente está fazendo. O que adianta a gente estufar o peito e dizer eu faço e a justiça vem e me barra? Eu não vou ter poder sobre a justiça. Então, é mais válido a gente baixar a orelha de um certo ponto, mas servir a Deus do outro lado, né? Fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. A porta do santuário está fechada, mas as orações continuam sendo feitas. A Santa Missa está sendo feita, né?
Vocês que estão aí do outro lado estão assistindo a Santa Missa. Já pensaram se nós tivesse batido o pé e não? Nós vamos enfrentar, manter a porta da igreja aberta. Quem sabe poderia estar aberta, mas também poderia estar fechada e nada que nós poderíamos mais fazer, né? Porque daí começa a perseguição. Quando a gente chama atenção sobre alguma coisa, eles vêm perseguir. Então assim nós estamos aqui, né? Quietinho, aceitando a lei que é deles, mas em certas partes só. O que é sagrado da igreja não pode ser mexido, não pode ser mudado, como eles estão querendo fazer. Como uma coisa dessa? Então é um princípio do Apocalipse, né? E Jesus fala aqui, ó, nessa mensagem. Bento, meu filho amado, não foi por acaso que os santos chegaram a ser canonizados, por simples atos feitos em suas vidas. O trabalho deles é que levou a serem estudados pelo clérigo da igreja. Todos os santos chegaram até o ponto de ser martirizados, por quê? Porque não rejeitaram a Deus, não aceitaram com a proposta do inimigo. Quando existe em massa, que todos estão falando, até botaram aí no WhatsApp, né, fizeram aí uma matéria, que a professora sempre tinha um aluno que chegava atrasado e ela disse, vamos fazer um teste agora, né, com esse aluno aí. Pegou uma prancheta que era cor verde e ela disse, que cor é essa prancheta? É verde? Não, nós vamos dizer que é vermelha. Quando ele chegar, eu vou fazer pergunta para um para o outro, todo mundo vai dizer que é vermelha, para ver qual é a situação dele. E assim foi feito. A hora que ele chegou atrasado, como sempre, né? Aí a professora começou a falar de uma coisa e de outra, ela disse, vamos fazer uma pergunta para vocês e... Não sei certinho, mas foi assim. Aí perguntou para um, a prancheta era verde. Aí se é vermelha, o rapaz já olhou meio assustado, né? Como vermelha? É verde? Perguntou para o outro, era vermelha. Para o outro, vermelha. Para o outro, vermelha. Aí perguntou para ele olhou para o outro, é vermelha. Concordou, né? Então ela disse, não, existe dois tipos de pessoa, aquele que vai com a massa e aquele que tem a opinião própria, né? Aquele que não aceita a mentira, aquele que não aceita as coisas contrárias. Então quem segue a Deus tem que ser fiel para Deus e não para a humanidade aqui na Terra, não para o homem. Simplesmente porque agora surgiu, que é um caso grave, mas surgiu essa pandemia aí, está sendo imposto tantas regras, quando na verdade eles mesmos não estão cumprindo. Vocês viram aí uma demonstração tão séria, né? tão assim, às claras, do nosso ministro da Saúde. Foi só sair, ele vinha pedindo para todos estarem usando máscara, a separação de um do outro, a distância, tal. Quando ele saiu do cargo dele, já estava lá festejando com a equipe dele toda sem máscara e abraçando um outro. Ele que estava pedindo tudo isso. Então, nós não devemos ir atrás do que a humanidade toda, né, o que a massa está fazendo. Tem que saber se aquilo é certo. Se não é certo, a gente não tem que seguir. Daqui a pouco vão dizer, mas tu tá fazendo campanha contrária. Não é contrária. Eu estou falando das coisas que nós devemos seguir para Deus, corretamente para Deus. Aí nós não devemos temer, porque Deus diz, faça aquilo que tem que ser feito em meu nome. Não tenha medo. Eu vou estar junto de vocês. Daqui a pouco vocês vão ver aí um videozinho também de uma senhora de 97 anos, né? Que estava também com o coronavírus e alcançou a graça, mas ela lá, certo, no isolamento, tadinha, né? Sozinha, não pode ninguém chegar perto, se sentiu tão desamparada que suplicou a Deus que olhasse por ela. E Jesus veio abraçá-la, ela dá o testemunho. Daí, mas isso é invenção? Bom, aí cai na cabeça de qualquer um que pense o que quiser, né? Mas tudo quando surge que a gente fala de Deus, que é milagre, que são acontecimentos que a gente acredita que é verdadeiro, vem sempre o lado contrário e diz, mas o papel aceita tudo, vocês acreditam em tudo, vocês são inocentes. Daí isso cabe a cada um, a crença é individual, né? Então nós acreditamos nisso. Então sejam firmes, não caiam na conversa de que muita gente está pensando desse lado, então vamos apoiar vamos ficar junto com eles. Vá procurar saber se aquilo é verdade. Se for verdade, tudo bem.